Boa noite, Bira. Boa noite, Marcinha. Boa noite a todos os nossos seguidores que assistem nosso programa. Hoje estamos com um ilustre convidado. Bira. Boa noite. O Birajara de Oliveira. Nosso amado Birajara, hoje são... Tá me escutando? Alô, câmbio? Sim. Hoje são 9 de março, é a 9ª live. É a 9ª live. Então, hoje trazemos um convidado, que é o Birajara de Oliveira, do Rio de Janeiro, do Centro FEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Como o nosso momento com Joana tem por base a libertação do sofrimento, o livro Libertação do Sofrimento e outras obras da série psicológica também, a história de Jesus Gonçalves é inspiradora. É uma história de... Não é só resiliência, mais do que isso, de decisão, de mudança, de transformação, de transcendência. E o Bira, nosso amado querido, que é espírita desde pequenininho, desde neném, médium. Conheci ele em 2002, ele acabou de me lembrar. Eu na época, eu residia nos Estados Unidos, em Nova York, e ele foi dar seminários em Connecticut, não foi? Connecticut, New Jersey. Foi. E aí, desde 2002. O Birajara é economista, psicólogo, palestrante, conferencista. E é isso. Estamos aqui hoje, mas vamos antes fazer a nossa prece com a Carla e a leitura do livro Filho de Deus, capítulo 8º, antes do Bira iniciar. Pode ir, Carlota. Sim, boa noite, Regina Helena, aqui, pessoal. Regina Helena, beijo, gurias. Boa noite, queridas. Maria de Fátima, aluna, e Elisete Mendes. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence... Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Boa noite para todos. Natal, Rio Grande do Norte. Bom, vamos fazer hoje a mensagem do Filho de Deus, né, Márcio? Desculpe, te cortei. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite, Fátima. É a mensagem Perdoa-te, número 8, Pode página ir. 12. Perdoa-te. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas, face aos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Convivência. Sem que te acomodes à própria fraqueza, uso também da indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograstes.
nem vitalizes o erro através de suas incessantes recordações. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionado, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda prosseguindo. O homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Bela mensagem. Então, diante dessa belíssima mensagem, Perdoa-te. Coração, perdoamos, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa espiritualidade amiga, a veneranda Joana, a Jesus Gonçalves. Querido e bom amado Mestre Jesus, somos muito gratos por estarmos aqui mais uma vez, mesmo diante de todas as dificuldades. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e transmitindo a sua mensagem, sendo o seu bom servo. Gratos estamos por estarmos reunidos em teu nome, Senhor. Estamos ávidos e sedentos de consolo, de esclarecimento, de amparo. Restaura a nossa fé e, sobretudo, de trazermos esses conhecimentos para o coração, porque Jesus Gonçalves é um exemplo de superação, de resiliência, de coragem, de força. Agora, força bem dirigida. Que possamos ter o exemplo dele e sermos uma pessoa um pouquinho melhor depois dessa live. Muito melhor do que ontem. Precisamos adquirir força e coragem para vencer as nossas próprias dificuldades. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos irmãos, que farão uso da palavra, o Birajara e a Marcinha, para que possam ser sustentados, amparados, intuídos pela espiritualidade amiga, e que eles possam, através deste estudo, tocar cada coração e levantar cada sentimento, trazendo mais ânimo, mais coragem, e mais, acima de tudo, melhorar os pensamentos para que todos busquemos, acima de tudo, não só a coragem, mas o conforto, a fé que nos vai tornar intransponíveis a todas as dificuldades. Sendo assim, pedimos ao Mestre Jesus, à veneranda Joana, a Jesus Gonçalves, a espiritualidade amiga, mas, sobretudo, a Deus, a permissão necessária para darmos início ao estudo da noite de hoje. Jesus, fique em nossos corações, sê conosco hoje e sempre. Sustenta-nos em tua graça, que possamos sempre estar convosco. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, querida. Nada. Então, deixa eu botar aqui. Nosso querido Birajara vai dar início e a Carla fica passando os slides, né? E eu fico na cozinha, só escutando. Essa é boa. Podemos? Podemos. Boa noite. Não podemos passar ainda, não. Deixa eu voltar aqui. Eu sei, peraí. É que foi sem querer. Boa noite a todos e boa noite a todas. E é com muita alegria, né, que a gente pode estar mais uma vez, né, trabalhando em torno e em prol da doutrina dos espíritos, ainda mais em companhia de pessoas tão especiais ao meu coração, né? A Márcia, que eu já conheço há 22 anos, e a Carla, que eu estou conhecendo agora,
e ao Tavares, que eu tenho certeza que conhecerei qualquer dia desse. E é muito proveitoso porque sempre que me convidam, isso sempre foi assim, eu estou trabalhando com a doutrina espírita, já tem mais de 40 anos, né? E eu sempre que vou fazer qualquer tipo de trabalho da doutrina espírita, eu sempre digo que é para mim, não é para ninguém. Eu não vou para falar para ninguém, eu vou para falar para mim, porque eu preciso repetir isso o tempo inteiro. Eu não sei o que o outro está pensando, eu não sei se está gostando, se está assimilando as palavras do Evangelho ou o assunto que está sendo tratado naquele momento. Então eu vou falar para mim, porque já fiz essa palestra Trajetória de Jesus Gonçalves, não sei, já perdi as contas. E a cada vez que a gente faz, a gente encontra um dado novo. Desperta em nós algum sentimento de acordo com determinadas passagens que das outras vezes não teve tanta relevância. Já vou já começar a falar sobre o Jesus Gonçalves, mas primeiro eu gostaria de falar um pouco da Casa Espírita, onde eu me encontro. Meu pai doou uma casa para mim, né? São 6 filhos, né? Porque hoje só são 4. Meu pai já desencarnou também, minha mãe também. E ele doou uma casa para mim, né? E eu falei para ele que ele iria alugar a casa para completar a renda dele. E eu falei para ele que se ele fosse alugar para alguém, alugasse para mim, que eu era psicólogo, a mãe dos meus filhos é psicóloga, e a gente ia fazer uma clínica de psicologia. Eu estava começando a minha transação com a doutrina espírita, estava começando a participar de alguns centros espíritas e levei uma pessoa que eu considero muito e que foi, eu sempre digo, meu mentor encarnado, o Altivo Panfiro, do Centro Espírita Leon Denis. Centro Espírita Leon Denis, para quem não sabe, aos sábados eram em torno de 5.000 pessoas. Centro muito grande, são mais de 40 centros agregados a esse centro. É um centro de referência aqui. E eu criei uma amizade muito grande com as pessoas de lá, né? Muito grande. E aí eu chamei o Altivo para ir lá nessa casa para ele dizer, né, se era bom abrir uma clínica de psicologia ou não. E ele recebeu uma mensagem do Dr. Herman, que era o espírito que trabalhava com ele, dizendo que ali não era uma clínica, e sim um centro espírita. E eu levei um susto, porque nunca passou pela minha cabeça que eu abriria um centro espírita ou estaria à frente de um trabalho num centro espírita. E a coisa foi andando, eu trabalhava, no fim de semana eu ia para lá, no sábado de manhã, e fazia limpeza na casa, uma casa muito grande, né? E fazia limpeza, arrumava, almoçava na casa da minha mãe e do meu pai, que moravam do lado, tomava banho e voltava e ficava estudando sozinho o Livro dos Espíritos. A vizinha soube disso, foi para lá estudar o Livro dos Espíritos comigo. A irmã da vizinha também foi para lá estudar o Livro dos Espíritos. Quando eu percebi, virou um centro espírita e não uma clínica de psicologia. A coisa foi tão rápida que em um ano já estava em pleno funcionamento a casa espírita. E as pessoas começaram a me questionar quem era o mentor. E eu falava assim, mas por que a gente precisa de um mentor? A gente vai trabalhar com a espiritualidade. Então, tem que ter um mentor, e quem é o mentor, quem é o mentor. Eu fui participar de um trabalho em Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec, no Centro Espírita lá de Eurípides Barçanufo. E passei quinta, sexta, sábado, domingo lá com eles, eu e mais 2 pessoas. E no sábado, eles iam apresentar uma peça. E nós tivemos a ideia de ir até Uberaba para ver Chico Xavier, a Casa da Prece do Chico Xavier. E acabamos indo, e fomos. Muita gente, uma energia maravilhosa. E eu perguntei lá na Casa da Prece, né,
falei que a gente tinha recém-aberto uma casa espírita no Rio de Janeiro, só tinha um ano de vida, né, funcionando, e se a gente teria um mentor. E da minha cabeça, orgulhosos e vaidosos como nós somos, seria um Camille Flammarion, um Bezerra de Menezes, ou até um Aurélio Agostinho, seria um espírito de escola. E a pessoa que começou a conversar comigo, né, chegou para mim e falou assim: se vocês esperarem, no final eu converso com vocês. Aí, tá bom, esperamos, todo mundo foi embora, né? A gente sentou com essa pessoa, me lembro até hoje, José Maria, uma pessoa com os olhos de um azul que eu nunca vi na minha vida, um azul daquele para olhos de pessoas. E ele falou para a gente, né? Mas vocês não têm mesmo noção de quem seria o mentor de vocês? Quando ele falou isso, despertou na minha cabeça, sem mais nem menos, Amazonas Hércules. Disse assim, mas aí eu falei isso, mas Amazonas Hércules está vivo ainda, né? E ficou registrado na minha cabeça. Aí ele falou, né, que seria Jesus Gonçalves. Aí eu levei um susto, assim, quem? Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus Gonçalves. Aí ele falou assim, o espírito que poderia trabalhar com vocês seria Jesus Gonçalves. Fiquei, assim, meio que chocado, porque não sabia quem era e esperava que fosse um outro espírito. Tudo bem. Segunda-feira pela manhã, lá fui eu para a casa de Amazonas Ecos, que eu ia muito à colônia de Curupaiti, ia muito na casa de Amazonas Ecos, né? Uma figura sensacional, ranceniano, né? E ele morava numa casinha na colônia de Curupaiti, e ao lado era o Centro Espírita Filhos de Deus. E aí eu cheguei para ele e falei, Amazonas, aconteceu isso, 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 isso. Ele não tinha as pernas, ele estava semi-deitado numa cama, né? E do lado da cama, como vocês estão vendo aqui, tinha uma estante, mas bem pequena, dava uns 10 livros mais ou menos ali. Ele se virou assim e puxou um livro e me entregou. O livro era A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Eu fui para casa, comecei a ler o livro e cadê que eu conseguia ler o livro? Eu lia 3 páginas, chorava, 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 lia 3 páginas, chorava, chorava, chorava. Levei muito tempo para ler o livro. Aquilo tomou conta de mim, me tocou de certa forma que eu fiquei assim super agradecido e muito comovido. Comecei a emprestar o livro para todo mundo no centro, né? E todo mundo teve a mesma reação. As pessoas que estavam lá com a gente nesse momento teve a mesma reação. E nós começamos a nos apaixonar por Jesus Gonçalves, né? E o que aconteceu? Tempos depois, nós convidamos para a nossa casa, isso já tem bastante tempo, tem uns 10 anos agora, depois de 20 anos que isso aconteceu, eu convidei para fazer um trabalho na nossa casa do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, lá da Mansão do Caminho do Divaldo. Eles vieram, ficaram na minha casa, eu morava em casa nessa época, na Barra da Tijuca. Eles ficaram em casa, eram 3, e um levou a esposa, né? E eles fizeram um trabalho de fim de semana inteiro lá na nossa casa. Era gente que não acabava mais, porque todo mundo ficou sabendo, as outras casas espíritas, e muitas casas espíritas seguem o projeto Manuel Filomeno de Miranda, seja na mesa mediúnica, nos passes, no atendimento fraterno e por aí vai. E eles fizeram esse trabalho lá. E quando eles foram embora, eles falaram, Cecil Bira, eu quero te fazer um convite de você passar uma semana lá na Mansão do Caminho. Aí eu fiquei, né, em êxtase, né? Disse assim, poxa, eu fui aprendendo de tudo quanto é lado, né? E isso daí aconteceu no mesmo ano, foi em 2002, no mesmo ano que eu fui convidado para ir para os Estados Unidos fazer trabalhos lá também com a doutrina espírita. E aí eu fui, passei uma semana, estive 3 vezes com o Divaldo, né, na casa dele, almoçando com ele, e no dia da palestra que ele deu lá no centro
da Mansão do Caminho, né? Ele me convidou, eu fiquei na mesa ao lado dele, fiz algumas perguntas, né? Me enchi de coragem, fiz algumas perguntas, né? Para ele. E sem que eu falasse nada, ele disse que Jesus Gonçalves estava do meu lado e dando o recado, que os trabalhos estavam indo de acordo. Aí, para segurar a emoção, foi muito forte, né? Tudo bem. Um belo dia, isso mais para cá, tem uns 6, 8 anos, mais ou menos, eu recebo uma ligação da pessoa que faz a agenda do Divaldo no Rio de Janeiro. E ela chegou para mim e falou: "Ô Bira, o Divaldo vai fazer uma palestra lá na sua casa." Eu disse assim: "Como assim? A nossa casa não tem condições de receber Divaldo, que faz palestra aqui no Rio para 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. A gente não tem condições de receber uma pessoa para ter esse público aqui. Como é que a gente vai fazer?" Eu disse assim: "Não, mas ele vai lá na sua casa fazer uma palestra. Você quer ou não quer?" Assim, lógico que a gente quer. Eu fiz circuito interno de TV em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, no estacionamento, em todas as salas da casa, que a gente tem 2 casas, né? E nas 2 casas eu fiz circuito interno de TV, contratei uma firma. Conclusão, foram 700 pessoas lá assistir a palestra de Divaldo. E a palestra dele, que ele falou que ele foi para fazer uma outra palestra e na hora ele mudou. E ele falou de Jesus Gonçalves. Por que ele falou de Jesus Gonçalves? Porque na época que Jesus Gonçalves foi Richelieu, que daqui a pouco a gente vai falar, Divaldo foi José, empregado parceiro lá de Richelieu, trabalhava com Richelieu lá no palácio, né? E ele foi José, parceiro de Richelieu. E falou que Jesus Gonçalves tinha reunido ali no nosso centro os visigodos. Vocês vão também tomar conhecimento, porque Jesus Gonçalves foi alarico, um visigodo no século IV, lá em Roma. E que ali estava reunido vários visigodos. E aí foi uma choradeira, nós ficamos assim, totalmente mexidos com tudo isso, né? E a casa foi no crescente, no crescente, no crescente. Nós começamos a fazer um trabalho totalmente diferenciado das outras casas, sem fugir do campo doutrinário, né? Mas a nossa casa ela fez assim uma diferença nos outros locais das pessoas que iam lá para casa, porque a gente convidava gente do Brasil inteiro para fazer palestras lá. Foram até pessoas lá dos Estados Unidos, quando vieram ao Rio de Janeiro, também faziam palestras lá. Então, isso chamou muita atenção de todo mundo, porque era uma casa que vibrava, né? Vibrava e muito, e vibra até hoje. Na terça-feira, a casa completou 30 anos. E nós já tivemos cerca de 160 trabalhadores cadastrados, voluntários, né? E tem um trabalho muito intenso. E aí, quando eu estou na minha casa, né, me liga, o telefone liga, era uma pessoa, Marcondes, de Connecticut, me convidando para ir para os Estados Unidos para fazer o planejamento deles lá, do trabalho deles, porque eles tinham visto o planejamento que a gente fazia, porque todo ano a gente faz um planejamento e a gente segue à risca o planejamento, né? E esse planejamento vai para tudo quanto é lugar, é vendido na livraria e tudo. E eu achei que aquilo era um trote até, né? Então falei: se você mandar passagem, eu vou, né? Com a cara e com a coragem, né? E fui uma vez, e a Márcia participou de várias vezes desses encontros, e eu comecei a fazer vários e vários seminários. Era seminário de passe, de atendimento fraterno, de radiação, várias palestras em várias cidades em vários estados dos Estados Unidos, né? Então foi também uma grande lição, um grande aprendizado, foi uma bênção de Deus que eu tive esses 2 encontros, né? Tanto com a Mansão do Caminho quanto com o pessoal dos Estados Unidos. Foram 20 anos eu indo para lá todos os anos, né? Então, e aí o pessoal dos Estados Unidos que conhecia alguém na Europa
Aí lá fui eu para a Suíça, lá fui eu para a França, lá fui eu para a Áustria e por aí vai, né? E aí a gente foi trabalhando incansavelmente, incessantemente com essa doutrina que esclarece, que consola, a quem eu agradeço muito, muito, muito. Minha vida teria sido muito pior se eu não tivesse essa doutrina para me dar todo esse apoio. Agora sim, pode botar a primeira lâmina, a trajetória de Jesus Gonçalves, da barbárie para a luz. E vocês vão entender depois por que da barbárie para a luz. Jesus Gonçalves, que foi o nome que ele recebeu na sua última reencarnação, e que não era Jesus, era Jesus, né? O nome dele de batismo é Jesus Gonçalves. Nós temos até a certidão de nascimento dele. Eu estive na casa da filha dele, lá em Bauru, né? Conheci os netos dele, fizemos programa, tem tudo isso registrado. E destaca essa frase de Allan Kardec que está muito de acordo com essa trajetória dele, né? Que é nascer, viver, morrer, renascer e e progredir sempre. Tal é a lei. Parece que foi feita para ele, porque foi exatamente isso que foi acontecendo e eu acredito que para a vida de todos nós, né? Então a gente vai vivendo. Jesus Gonçalves era ele só começou a acreditar em Deus quando ele reencarnou como Jesus Gonçalves. Vamos, Carla? E eu destaquei esses dois trechos do Céu e Inferno, vocês também vão saber depois, porque também tem muito a ver com a trajetória dele. A educação é como uma sementeira de flores que se cultiva ao longo do caminho do ser, para que no futuro, ao assumir seu papel no espaço da vida, todas as estações da idade possam ser performadas. Vocês vão entender depois por causa da sementeira de flores. E tudo tem uma razão de ser na existência humana. Não há um único sofrimento que não seja repetido em sofrimento que tereis que suportar. São textos retirados do Céu e Inferno. Ok? E tá aí, da barbárie para a luz. Reencarnação, a primeira figurinha é um desenho de Alarico, isso no século IV de Roma. A segunda figura é Richelieu, na França. E a última, Jesus Gonçalves. Reencarnação significa para todos nós uma oportunidade. E só pôde significar uma oportunidade para Jesus Gonçalves de acordo com a trajetória que ele teve na sua vida. As provas são correções de rumo, porque a cada reencarnação todos nós estamos fazendo com que vá avançando o nosso processo evolutivo para nos tornarmos espíritos perfeitos. Não se esquecendo que nós estamos no segundo estágio de evolução, de primitivo, provas e expiações, caminhando já para a regeneração. As expiações pelas quais a gente passa, elas acontecem porque não aceitamos as provas que nós mesmos escolhemos ao reencarnar. E a nossa missão é o nosso instrumento para a evolução, seja ela qual for. Ser mãe, pai, filho, avô, seja o que for, é uma missão que a gente tem aqui na Terra. E se a gente não fizer isso de uma forma direita, boa, a gente vai continuar nesse mesmo esquema. Ok, Carla? Oportunidade. Jogar fora as impurezas imprestáveis e ficar com a veste nupcial e pura das virtudes humanas. Somente elas purificarão o campo da consciência e trarão a suprema felicidade. Ok? Aí vem a primeira que a gente reconhece das reencarnações de Jesus Gonçalves, Alarico o Bárbaro. Acreditava ter o mundo a seus pés. Em encontro com Santo Agostinho, o Aurélio Agostinho, então bispo de Hipona, isso aconteceu no ano de 410 depois de Cristo, né? Diz quando este vai pedir humildemente ao cruel general que não seja impiedoso
na invasão de Roma, oferecendo em troca a sua própria vida em favor do povo romano. Eu sou o teu Deus, não me fale em nome de outro Deus. No entanto, o encontro com o sacerdote santificado, suas palavras inspiradas nos ideais cristãos, marcaram de alguma forma a alma do guerreiro, como semente de misericórdia que só viria a amadurecer séculos e vidas mais tarde. O que aconteceu aqui? Quando. Não, volta. Quando. Eu te aviso, Carlinha, quando for trocar. Quando, no século IV, né, depois de Cristo, lá em Roma, Alarico era do exército romano. E ele aprendeu todas as práticas de guerra, tudo que ele. E era um excelente, né, soldado. Só que ele tinha uma ambição. Ele queria ser general do exército romano. E ele não conseguiu ser. Então, para se vingar, ele saiu, abandonou o exército e criou um exército de bárbaros que iria invadir Roma, não só Roma, mas o plano dele era conquistar o planeta. Dali ele sairia, ele ia para a África e por aí vai. Ele queria conquistar todo o planeta. Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho da Igreja Católica, ele estava em Roma nesse momento e soube, né, que esse bárbaro iria invadir Roma. Ele criou coragem e foi. Essa passagem no livro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, é de chorar. Ele foi até lá, ele teve que pegar um barquinho, que ele estava numa ilha, né, um pouco distante de Roma, e foi até lá pedir, implorar para que Alarico não invadisse Roma. Né? E né, desde que ele chegou nesse local onde estava esse bárbaro, ele foi cuspido na cara, ele foi socado, ele foi muito, muito, muito maltratado. E quando chegou e ficou de frente com o general, aí a gente pode imaginar dois tipos de energia ali, uma diferente para a outra. Uma energia do mal, uma energia muito ruim, péssima, e uma energia do bem, muito boa. E Aurélio Agostinho, o tempo inteiro, foi bem humilde. E ele pedia humildemente para o nosso Alarico para ele não invadir Roma. E se ele teimasse com aquele coisa, que ele não invadisse as igrejas, pelo menos, que ele conservasse as igrejas de Roma, que a gente sabe que são várias, né? E aí o que aconteceu? Alarico falar para ele que ele não tinha outro Deus a não ser ele, que ele era Deus, que não existia outro Deus, muito menos esse Deus que Agostinho falava, que ele era Deus e que ele iria invadir Roma. E ele ameaçou, né, que ia cortar a cabeça dele e fincar num poste lá em Roma para todo mundo saber que ele era Deus. Agostinho volta para Roma e o que ele faz? Mesmo sem ter a concordância do bárbaro, ele pega as crianças, mulheres, idosos e manda todo mundo para as igrejas, para encher as igrejas, e fica todo mundo lá. Alarico entra em Roma e acaba com todo mundo que ele encontra pela frente. Ele não queria saber. Ele era um bárbaro da pior espécie. Então ele acaba com a vida de todo mundo que ele encontra pela frente. Detalhe, ele não chega perto das igrejas. Né? E aí muitas pessoas se salvaram por conta dessa investida de Santo Agostinho a Alarico. Podemos? E outra encarnação importante que a gente conhece de Richelieu. Richelieu, que foi na França, né, não me engano, 1700 e pouco, né, foi o maior estrategista que o mundo já conheceu. Dizem os historiadores que até hoje não se conhece um estrategista da categoria de Richelieu. A razão do Estado era a sua razão de ser.
não teve piedade daqueles que, em sua opinião, enfraqueciam o reino da França. E olha o que ele já dizia naquela época: o homem imortal, sua salvação está no outro mundo. O Estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Para mim existem dois deuses, com letra minúscula: o Deus da França e o Deus e a França, né? Então ele já começava a considerar. Só que tem um detalhe: Richelieu, nessa feita, como Richelieu, nessa reencarnação, ele não matava como Alarico matava. Ele não chegou a matar ninguém, mas ele mandava matar. E mandava matar muita gente, né? E ele tinha, assim, uma paixão pela França que era uma coisa impressionante. Então, se você dissesse que a França era feia, morte, né? Mandava matar na hora. E outro detalhe importante: começaram a aparecer, o Richelieu, ele praticamente mandava mais do que o rei da época, e ele morava no palácio, né? Tinha lá os aposentos só dele. E Richelieu teve, pelo seu corpo todo, né, tumores purulentos, né? Ele governava a França dentro do quarto de uma cama, né? Ele não conseguia fazer o que ele fez quando era Larico. Olha só a expiação já acontecendo. E aí ele já não matava mais ninguém fisicamente falando, mas matava todo mundo mentalmente falando. Então já é um passo, já foi adiante. Ok? Aos 4 de dezembro de 1642, data de sua morte, suas últimas palavras foram: meus únicos inimigos foram os inimigos da França. E prossegue este espírito em sua marcha evolutiva rumo ao reino do Pai. A veneração excessiva à pátria obscureceu-lhe a visão e empanou uma carreira que se delineava das mais promissoras. Certamente, este devotamento conceder-lhe-ia méritos perante a justiça divina. No entanto, não soube ele penetrar no real valor do amor ao Criador. Disse Jesus que o maior no reino de Deus seria aquele que se convertesse no servidor de todos. Este espírito, embora em ascensão, tomara por princípio servir a pátria, e em nome da pátria praticara crimes hediondos. E aí a gente para um pouco para refletir em torno disso. Quando da reencarnação de Alarico, o que esse ser tinha dentro de si, né? O que ele carregava dentro de si? A determinação. Ele era um espírito com muita determinação. E o que a gente tem que considerar é muito o que a pessoa carrega dentro de si. Porque se ela tem uma determinação, ela pode seguir o caminho do bem, como pode seguir o caminho do mal. Infelizmente, ele foi pelo caminho do mal. Como Richelieu, ele foi uma reencarnação que ele já começou a trazer dentro de si um amor muito grande pela França, pela matéria, né? Mas já estava aparecendo ali alguma coisa que já nos trazia a certeza da sua evolução. Então já foi, mas só que ele, ao invés de se voltar para Deus, né, ele se voltou para a pátria, praticando crimes hediondos. Agora, Jesus Gonçalves, o Ranceniano, né, que agora a gente vai para a história dele, né? A teu mando, milhões de açoites erguiam-se, abrindo feridas, mutilando membros, promovendo aleijões, desconjuntando corpos. Aniquilastes a alegria de viver de dezenas de cidades, levando a apreensão e o terror à simples aproximação de suas tropas, para o resgate de tais violações. Receberás as artes por ferramentas que te permitirão recompensar o terror de outrora, pela alegria do divertimento sadio que proporcionarás aos povos das cidades em que habitarás. Porém, não as receberás de forma facilitada, não, porque não haverão facilidades para ti. A espiritualidade estará assistindo teu reeducar,
e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. Essa é uma mensagem que ele recebeu, que ele teve no plano espiritual, antes de reencarnar. Acredita-se que Aurélio Agostinho, desde a época de Alarico, que Agostinho vem acompanhando esse espírito. E acredita-se que essa mensagem tenha sido dada a Jesus Gonçalves, né, quando ele iria reencarnar. E o que ele diz aqui? Que a gente também vai ver mais tarde. Para resgate de tais violações, receberás as artes das ferramentas. E a gente vai ver aonde as artes por ferramentas, né? Então, as artes. Então, a gente vai ver aqui de que forma, na reencarnação como Jesus Gonçalves, ele pôde, pelas artes, conseguir mais créditos junto à espiritualidade. A espiritualidade estará assistindo o teu reeducar e colocará em teu caminho as oportunidades, mas competirá a ti aproveitá-las ou não. Essa mensagem serve para todos nós, sem exceção. Então, para uns vai ser oferecido determinadas coisas, né? Para ele foi as artes que foram oferecidas. Jesus Gonçalves tem um livro que se chama de poesias, que se chama Flores de Outono. E essas poesias são do tempo que ele era ateu, são do tempo que ele era, quando ele se tornou espírita, e as poesias psicografadas por Chico Xavier. E uma delas é o Segundo Coração. Devera para o amor haver na gente um coração intercalado, que para o amor pulsasse unicamente, sem ódio, sem rancor e sem pecado. Que fosse um coração imunizado contra qualquer sentido diferente, feito do amor, por ele escravizado, pulsando sem cessar, constantemente. Que o amor impuro que o purificasse, banindo a ingratidão, a falsidade, e sem amar a mais ninguém deixasse. Que a vida desse desse o dom da meiga flor, tornando-o sem luxúria, sem maldade, amor. Somente amor, somente amor. Quem é Jesus Gonçalves? Jesus Gonçalves nasceu no dia 12 de julho do ano de 1902, no vilarejo de Borebi, interior de São Paulo. Melhor dizendo, Jesus Gonçalves nasceu no dia 12 de julho. Essa é a casa onde nasceu e viveu Jesus Gonçalves. Essa foto é de 1978, né, lá em Borebi, São Paulo. Pelo que vocês podem imaginar, perceber, é uma casa super, hiper humilde, né, num local sem nenhum trato, né, não tem uma estrada, né, é tudo de terra, bem com bastante dificuldade. Mas foi nessa casa onde nasceu e viveu o nosso querido Jesus Gonçalves. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis nos traz essa mensagem. O homem tem que reparar no plano físico o mal que fez o homem tem que reparar no plano físico o mal que fez no mesmo plano. Torna a descer no cadinho da vida, no próprio meio onde se tornou culpado, para junto daqueles que o enganou, que despojou, expoliou, sofrer as consequências do modo por que anteriormente procedeu. Isso daí não tem nada a ver, Leon Denis com Jesus Gonçalves, mas se encaixa perfeitamente na trajetória dele, como pode se encaixar também na nossa trajetória. Trabalhando como tesoureiro da prefeitura, já com seus 20 anos, Jesus casa-se com Dona Deodomira de Oliveira, viúva com 2 filhas, que mais tarde lhe dá mais 4 filhos. Aí tem uma foto de Jesus Gonçalves e Teodomira recém-casados, né? E ali a outra foto, Teodomira com as 2 filhas e um filho de Jesus Gonçalves, né? Depois eles teriam mais 3 filhos, então fariam 6 filhos, né? Após 8 anos, em 1930,
a Teodomira desencarna devido a uma tuberculose, deixando-o sozinho cuidando de 6 filhos. Os momentos difíceis que se sucederam à morte de sua companheira não o impediram de continuar levando alegria ao povo da cidade. Nessa época, além de trabalhar na prefeitura, Jesus participa da Jazz Band de Bauru, tocando clarinete. Ainda nas artes, olha aí porquê da mensagem. Ainda nas artes, ele também atuava e dirigia peças de teatro de autoria própria nos teatros de Bauru e cidades vizinhas. Colabora com os jornais Correio da Noroeste e Correio de Bauru com prosas e poesias. Exatamente o que a mensagem que ele recebera antes de reencarnar. Que ele reencarnaria, mas seria totalmente voltado para as artes para fazer a alegria do mesmo povo que ele privou, né, nos tempos atrás. Algum tempo após o desencarne de Teodomira, surge uma companheira, Anita Vilela, sua vizinha, que lhe ajudava a cuidar do lar. Eles se envolveram e casaram, uma união sincera que duraria 12 anos. Vem, então, a grande provação na sua vida. Aos 27 anos, é acometido pela hanseníase, popularmente a lepra. Não compreenderia naquele momento, mas era cobrado dele um tributo por conta das reencarnações passadas. E aqui é algo que a gente tem que destacar. Jesus casou com Teodomira, teve mais 4 filhos com ela e ela morre. E no mesmo local onde ele morava também Anita Vilela. As 2 filhas de Teodomira foram para a casa de parentes. E ele ficou com 4 filhos para cuidar. Anita, vendo da dificuldade dele, trabalhando e tendo que cuidar dos filhos, começou a se interessar e cuidar dos filhos de Jesus Gonçalves. Ela ia lá para dar comida, para, né, fazer. E eles se envolveram e acabaram se casando, com a aprovação dos filhos, porque os filhos não aceitaram nenhuma pessoa antes de Anita para trabalhar lá. E aí, com 27 anos, ele é acometido de lepra. Nessa época, ser acometido pela hanseníase era algo surpreendente. Era encarcerado. Não tinha contato com absolutamente ninguém. Eu fui até Bauru, eu fui até visitar o asilo, o Hospital Colônia, né, onde Jesus Gonçalves ficou internado, né, e hoje está desativado. E eu tenho foto de lá para vocês verem aqui. E outra poesia de Jesus Gonçalves. Algumas dessas poesias foram musicadas por um pessoal lá de Lorena, São Paulo. E tem até o CD que tem essas músicas que, quando a gente coloca lá no centro, assim, dá uma energia e as pessoas começam até a chorar, sem mesmo saber de quem é. Flores de Outono. Na miragem do tempo decorrido, que foi que eu fiz na luta desvelada? Na trama do caminho andei perdido, mourejei loucamente e não fiz nada. Agora, esta visão desconsolada do espinhoso caminho percorrido, como se eu fosse a causa desastrada dos desastres sociais que hei sofrido. Quanto labor e prantos em tantos anos, e quantas esperanças e ilusões para colher no fim de meus desenganos. Porém, das amarguras no abandono, eu fiz um ramalhete de emoções com as pobres flores do meu triste outono. As poesias dele, eu me identifico bastante, né? São lindas. Ok? Como bom cidadão, respeitador das normas e leis, Jesus se afasta da sociedade como era determinado pelas normas médicas em vigor na época. Aposentado prematuramente, passa a viver em uma moradia cedida temporariamente pela Câmara Municipal. Um pouco mais tarde, um amigo que compreendera o sofrimento de Jesus cede-lhe um espaço de sua fazenda. E lá ele se dedica ao trabalho do lavradio. Isso jamais aconteceu. Não, passa para cá, volta.
E isso jamais acontecia com outras pessoas com hanseníase. E ele conseguiu. Era uma coisa muito rara de se conseguir, porque quando era detectado hanseníase em alguém, era automaticamente pego dentro de casa e não tinha mais contato com ninguém e praticamente encarcerado dentro de uma colônia. Com Jesus Gonçalves foi diferente, sabe-se lá por quê, né? Mas tinha aí, provavelmente, alguma interferência da espiritualidade. Ele foi morar numa moradia cedida pela Câmara Municipal e logo depois um amigo cedeu para ele, emprestou um sítio, né, um espaço da sua fazenda, e lá ele se dedica ao trabalho do lavradio, ou seja, ele plantava para poder comer, porque ele não podia ter contato com a sociedade, né? Os filhos foram espalhados e ele ficou nessa casa praticamente sozinho, né? E enquanto esperando o que poderia acontecer. Vamos? Em 16 de agosto de 1933, ele é recolhido pelo serviço sanitário e internado no Asilo Colônia Aimorés, recém-inaugurado em Bauru. Para surpresa dos funcionários da saúde pública, ele não ofereceu nenhuma resistência. É nessa época que ele se questiona sobre Deus. Onde estava Deus de que tanto se falava? E entra no momento de revolta íntima, né? Uma revolta com ele mesmo. Ele era totalmente ateu. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada, né? E ele se revoltou intimamente, né, com ele mesmo por conta de estar com 27 anos afastado da família com hanseníase. E aí sim ele não ficou muito tempo nem na casa que a prefeitura cedeu, a Câmara Municipal, e nem também no sítio onde foi dado o empréstimo de um amigo. E logo já foi lá e retirou ele para internar nesse leprosário de Aimorés. E é impressionante que vocês estão vendo, não dá para apontar aqui, né? Lá mais no fundo tem como se fosse sacadas. Onde tem esse local de passagem das pessoas, nos dias de visita, eram erguidos uns tapumes. E os familiares não podiam chegar até lá a casa. Eles ficavam atrás desse tapume se comunicando com os leprosos, né? E isso foi outra coisa que aconteceu graças a Jesus Gonçalves, conseguiram abrir os leprosários para a visitação dos familiares. Mas isso veio ocorrendo com o trabalho. Na colônia Aimorés, em Bauru, eu estive lá nessa colônia, está desativada. É imensa, né? Onde fica de 1973 a 1937, ficou 4 anos lá. Jesus mostrava-se mais resignado com a convivência com os semelhantes e irmãos na dor, e é chamado de mestre, por sua imensa disposição e capacidade de trabalho. Ele transformou a vida dos leprosos, dos rancenianos e dos seus familiares dentro da colônia de Aimorés. Graças a estas virtudes, Jesus Gonçalves torna-se muito prestigiado. E assim, sua companheira Anita Vilela, apesar de ser sadia, consegue, depois de certa relutância de Jesus Gonçalves, internar-se em Aimorés para viver com ele seu filho. E o que acontece? Jesus Gonçalves, ele se destacou tanto dentro dessa colônia, era diferente de tudo aquilo que as pessoas tinham conhecimento, porque ninguém nunca fez o que ele fez lá. Ele criou muitas coisas, ele criou banda, time de futebol, jornal, rádio, e Anitta, ele tinha tanto, era tão comentado e tão falado isso lá onde ele estava, né, no leprosário e fora do leprosário, que Anita Vilela conseguiu, pelo amor que ela tinha por Jesus Gonçalves, consegue se internar com ele lá no leprosário. Ela sabia que ela não poderia sair mais de lá e ficar lá com ele, mesmo não tendo a hanseníase. E quem tinha hanseníase era o seu filho mais velho, Jaime, que foi se internar. Era Carlos, Ana, Jaime, né, e Jandira, e foram se internar os três lá no mesmo leprosário.
Eu admiro demais essa mulher, Anitta Vilela, porque eu acho que foi uma prova de amor impressionante, né? Aí, Helder, que bom que você está aí. Já nos vimos hoje, né? E olha a banda Jazz Band de Aimorés. Jesus Gonçalves é o que está de clarinete. Eu não sei se está bem visível para vocês, né? Mas ele está ali de clarinete. Tem esse primeiro com violão e tem o outro com um tambor. Ele está no meio, de clarinete ali. Foi a banda que ele formou lá em Aimorés. Aí é a equipe de futebol. Jesus Gonçalves é esse primeiro aqui encostado em algum local ali, algum muro, qualquer coisa assim. Todos rancenianos, né? E nessa época, a lepra ainda não tinha feito os estragos que faz no corpo da gente, né? Porque ele ficou bem debilitado, né? Sem nariz, sem várias partes do corpo. Em setembro de 1937, mudou a letra ali. Em setembro de 1937, ele obtém a transferência para Padre Bento e assim segue para essa cidade junto com seu filho Jaime e a inseparável e dedicada companheira Anitta Vilela. Mas ele não consegue chegar até lá, né? Durante a viagem, as dores do fígado o obrigaram a parar em Tu para receber assistência médica. E no meio do caminho, em Itu, ele ia para Bauru, no meio do caminho em Itu, tinha o hospital de Pirapitingui. Convencido pelo diretor do hospital com promessas de melhores cuidados e médicos, ele ficou lá. Em Pirapitingui, Jesus logo se revela o mesmo indivíduo de destaque, um líder natural entre os internos. Também fundou ali a Jazz Band, a Rádio Clube de Pirapitingui, existente até hoje, e um jornal interno, o Nosso Jornal. Com o avanço da doença, não sei por que mudou a letra aqui, porque aqui no meu não tem essa mudança, não. Com o avanço da doença, a dor, a angústia, a solidão, leva o Jesus Gonçalves a buscar Deus. Mas ele o nega ainda, procurando tão somente nas vestimentas do trabalho, de atividade artística e da criação. O que acontece aqui? Ele estava em Aimorés. Aimorés não tinha muitas condições de atender às doenças que as pessoas tinham. E a hanseníase ela vai comendo os seus órgãos, a sua pele, né? Vai fazendo com que você tenha muitas dores, né? E ele começou a sentir muitas dores no fígado. E ele sabia que tinha outros, né, asilo colônias, né, que fazia, né, um atendimento muito melhor, com muito mais, né, capacidade de atender a demanda dessas pessoas. O que ele faz? Ele começa a escrever cartas lá para o Padre Bento, lá em Bauru, né, pedindo uma ambulância para se transferir para lá. Só que o que acontece? Jesus Gonçalves ele revolucionou o leprosário. A fama dele era tão grande que muita gente começou a mandar doações para o leprosário, né? Porque ele conseguia muito isso. E o diretor de Aimorés, quando soube que ele estava fazendo isso, não deixava as cartas saírem, retinha cartas. Aí o que Jesus Gonçalves faz? Ele pede para Jaime, seu filho, e um amigo pularem o muro do leprosário e irem até Bauru para solicitar essa transferência. E eles fizeram isso. E o padre Bento, lá de Bauru, aceitou, né, a transferência. Só que, né, quando chegou no meio do caminho, as dores no fígado eram muito fortes. E eles souberam que no meio do caminho tinha um hospital, colônia de Pirapitingui, lá em Itu. E foram para lá como se fosse assim, para ir lá só para
suavizar a sua dor e ele seguir lá para o São Bento. Só que ele, quando chegou lá em Pirapitingui, lá em Itu, ele viu que o leprosário continha tudo aquilo que ele precisava para o seu problema de saúde, né? Então ele acabou ficando por lá, né? E aí ele criou lá em Pirapitingui tudo aquilo que ele já tinha criado lá em Aimorés e outras coisas mais. Isso aí eu já fiz, já falei. Aí vem mais uma poesia de Jesus Gonçalves, Gosto da Noite. Gosto da noite para ver o mundo à luz da lua, envolto na penumbra, dormindo no silêncio. Silêncio que me prende e deslumbra. Gosto da noite, amiga de quem pensa, e de quem sofre e a vida não tolera. Também de quem padece de descrença, que numa noite longa, eterna, espera. Porque se o mal, o bem tudo adormece, e cada ser o outro ser esquece, dentro da noite tudo é mais sincero. Gosto da noite. O mundo é menos duro. Não penso tanto no que em vão procuro, e que de dia simplesmente espero. Anita desencarna, vitimada por um tumor no útero. Veja que ela não contraiu a hanseníase. Em seu velório, ocorrem vários casos de clarividência por parte de alguns amigos seus. E, finalmente, Anita passa para Jesus uma mensagem através de um médium. Mensagem esta que, durante 40 anos, não fez eco em seu coração. Em linguagem muito conhecida dos dois, lhe fala: velho, não duvides mais. Deus existe. Impressionado ainda pelo teor íntimo das confidências trocadas, o materialista Jesus Gonçalves, no entanto, de espírito ponderado e analista, não se deixou levar pelo primeiro impacto da emoção, mas, consultando a razão, foi buscar nos livros espíritas explicações para o sucedido. Mas não foi só isso que aconteceu, porque não dá para colocar tudo aqui. Enquanto estava, deixa lá nas palavras, isso, que aí eu vou coisando aqui, fica mais fácil para mim, falando outras coisas. O que aconteceu? Quando eu estava lá, Anita sendo velada, lá no leprosário, a esposa de Jaime, que também era ranceniana e vivia lá com ele, ela, naquela época, não se falava nada de médium, essas coisas, né? Ninguém conhecia praticamente isso, ainda mais num ambiente desse. E ela começou a ter exteriorizações mediúnicas. Ela começou a ver o espírito de Anita do lado do corpo, né? E falando isso. O tratamento velho era só entre os dois. Ninguém mais conhecia esse linguajar, a não ser a Anita e ele. E o que aconteceu mais? Ela teve aquelas esterilizações mediúnicas, né, de convulsões e de ficar se saculejando toda, e Jesus Gonçalves ficou muito irritado com relação a isso. E aí falava para ela: pare de patacadas, acho que é esse termo que ele usou, né, e pediu para os enfermeiros contê-la, segurá-la, para ela parar com aquilo, porque ela se sacudia toda, né, com a visão do espírito e com a sua mediunidade que estava ali aflorando, né? E ela não conseguia parar e ninguém conseguia contê-la. Até que chegou um enfermeiro, né, e não chegou perto dela, nem tocou nela. Ele impôs as mãos, né, sobre ela, né, e ela parou imediatamente. Foi isso que impressionou mais Jesus Gonçalves. Esses dois fatos. Tanto o fato da psicofonia quanto o fato do magnetismo, né? E aí ele começou a querer buscar explicações para isso. Sua conversão definitiva ocorreu certo dia em que suas dores no fígado se apresentavam bem mais fortes que de costume. Os remédios não surtiam efeito, e resolveu então chamar por aquele Deus no qual ainda não acreditava. Retirou um copo de água da talha
colocou-o na mesa da cozinha e desafiou. Era muito ousado, muito petulante ainda, né? Se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nesta água um remédio que me alivie a dor, né? Ele já estava entrando em certo desespero, porque o espírito em si queria, de qualquer forma, reconhecer esse Deus. Ele precisava, o espírito precisava disso, né? Mas a personalidade de Jesus ainda era relutante. Então ele desafiou Deus com um copo d'água e um remédio que seria colocado para ele por Deus que aliviasse essa sua dor. Alô? Quando bebeu a água, sentiu que estava totalmente amarga. Chamou um companheiro que confirmou a alteração da mesma. Após 2 minutos, nada mais sentia em dores. E ficou ao mesmo tempo agradecido e espantado. Extremamente materialista ainda, mas bastante impressionado, reexamina então suas bases materialistas e nos dias seguintes, já com suficientes provas e chamamentos, pôs-se a buscar nos estudos de obras espíritas as respostas que sempre procurou. E olha o primeiro livro que ele leu, por isso, daqueles 2 primeiros textos lá do começo, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, foi o marco inicial da grande transformação que ocorreria em seu ser. Lhe chegou às mãos um exemplar do Céu e Inferno de Allan Kardec, ele queria se inteirar daqueles fenômenos, né? E ele começou a estudar a doutrina espírita. Dedicou-se, então, com o mesmo empenho que lhe era característico da alma, à construção e edificação de um centro espírita em Pirapitingui. Buscou ajuda junto às comunidades espíritas para a construção do centro e estabeleceu um elo de ligação sem precedentes entre os leprosos e a sociedade. Ele revolucionou os leprosários. Nesta época, rejeitou o apelido de mestre, pelo qual era chamado desde Amorés, devido à sua reconhecida superioridade intelectual e temperamento de líder. Ele era de uma organização e de uma disciplina impressionante, que essa mesma organização e disciplina a gente adotou lá no centro. No nosso centro é uma coisa de organização e disciplina que todo mundo abraçou muito isso por conta da energia desse espírito. E aí o que acontece? Ele fundou em 1945 a Sociedade Espírita Santo Agostinho, após muito estudo e superação de grandes dificuldades. Agora, por que Santo Agostinho, né? Olha como é que são as coisas acontecendo aí. E aí está a foto da inauguração do Centro Espírita, em 1945. Para não se afastar do trabalho, construiu uma casinha nos fundos do centro, a mesma coisa que a Amazonas Vercos fez aqui na colônia de Curupaiti, no Rio de Janeiro. Pois a doença já em estado bastante... Ele tem 2 mulheres à direita, ele é o homem que ele está entre as 2 mulheres à direita, né, de quem está de frente para a tela. Uma casinha nos fundos do centro, pois a doença já em estado bastante evolutivo, tirar as forças, dificultando assim seus movimentos, mas não o impedindo de trabalhar. Ele trabalhou até o último suspiro. E esses aí são aqueles que fundaram o Centro Espírita junto com Jesus Gonçalves. Nesse período, Jesus Gonçalves une-se à nova companheira Isabel Laureano. Ele casou 3 vezes, a quem poucos meses antes a doença havia imposto a cegueira. A Isabel é que está à esquerda, ela está até de óculos, porque ela era cega. Ninita, como era chamada carinhosamente por todos, era médio vidente, ela era cega e era médio vidente. Já havia adquirido essa fé de libertação quando conheceu os Gonçalves. Mas foi a comunhão de ideias que os uniu até o seu desencarne. Amiga em todas as horas, era para Jesus o apoio que necessitava para empreender sua missão junto aos irmãos rossenianos. Apesar de cega, foi ela quem criou e dirigiu a cozinha,
que servia sopa diária aos mais necessitados. À direita, a gente vê Zaira Junqueira Pitt e Julinha Teca Globsen, que eram pessoas que não eram rancenianas, que tinham posses e que ajudavam o leprosário, né, mantendo o leprosário, né, com as suas posses. Ninita, segundo os espíritos falam, né, segundo a gente sabe da história mais aprofundada dele, era companheira de outras reencarnações. E ele só veio a reencontrar com Ninita nessa última reencarnação no leprosário, sendo os dois rancenianos, pagando as suas provas. Né? 20 dias antes de desencarnar, um fato marcou profundamente Pirapitingui e o coração dos espíritas. Com a doença já tendo lhe consumido todo o corpo e também as cordas vocais, foi à sessão espírita e, para a surpresa das 300 pessoas presentes, os mentores da casa devolveram a voz e aí fez uma preleção de quase 2 horas de elevados ensinamentos evangélicos. Ao término da preleção, Jesus simplesmente perdeu a voz. Na semana seguinte, o fenômeno se repetiria pela última vez. Ele aqui já está sem nariz, sem uma orelha, ele já estava bem debilitado. E aconteceu esse fenômeno. Sendo que na segunda vez que ele correu, né, essa notícia por tudo quanto é canto, foram o dobro de pessoas para assistir a palestra lá no Centro Espírita Santo Agostinho. Né? E ele pôde fazer a palestra só naquele momento que ele restabeleceu a voz. Depois ele perdeu totalmente, definitivamente, as suas cordas vocais. Jesus Gonçalves, homem integral. Ele sofreu muito nos últimos dias. O seu corpo estava completamente deformado pela doença. Seu rosto transfigurado e seus órgãos começaram a parar. Apesar das tentativas médicas, lentamente desligava-se do corpo físico. E sua alma, então, libertava-se de sua existência árdua e espinhosa, mas, sobretudo, purificadora. Pelo sofrimento, pôde encontrar o caminho que nos leva a Cristo, e pelo trabalho, pôde plantar novas sementes da sua história. Em 16 de fevereiro de 1947, desencarna Jesus Gonçalves, o apóstolo de Pirapitingui, o poeta das chagas redentoras. Jesus Gonçalves, depois de desencarnado, pediu que lhe chamassem de Jesus, pois achava-se indigno de usar o mesmo nome de Jesus. E Jesus encontra Jesus. Não, pode passar. Pode passar. E Jesus encontra Jesus. Foi necessário que viesse com a lepra no corpo para curar a lepra da alma. A lei de amor expressa-se no arrependimento e o arrependimento expressa-se na reparação. E aí vem mais uma poesia que é uma das mais lindas, que eu acho que também está musicada. Gratidão a Jesus. Ele vinha ao meu lado em noite escura, quando minha alma orava a angústia presa. Através do evangelho da beleza, libertar-me das trevas da amargura. Sublime da humildade e de realeza, revelava-me a luz formosa e pura, que colhemos da carne que depura, torturada de dor e de tristeza. Agora, meu Jesus, que a prova é finda, deixa, Senhor, que eu te agradeça ainda o sofrimento, a chaga e a solidão. Recebe no esplendor do eterno dia o pranto que derramo de alegria nas preces pobres do meu coração. Das preces pobres do meu coração.
Cerrou, Carla? Ué, aqui cortou, só tem até o 38. Terminou, só que tinha uma figura de Jesus no final. Mas não apareceu. Mas ele termina aí. Deve ter cortado, não sei quando subiu para cá. Ok. A gente pode colocar uma imagem de Jesus. Tavares? Nossa, que lindo. Deixa eu tirar aqui. Oi, eu estava falando e estava no mudo. Ah, é? Mas a gente eu também estava comentando, eu estava com o sinal ruim aqui. Eu também. Eu fiquei muito emocionada com essa mensagem dele, a poesia dele. Toca fundo o nosso coração. Eu acho que isso é para todo mundo. Né? A vida dele é para nós um exemplo. Né? Exemplo de resiliência, superação, resignação, coragem, fé. Ele aprendeu a ter fé, né? A duros toques, né? Mas nada como a dor que é uma potência da alma, né? Então, a dor nos faz crescer, né? A imagem aqui está ruim. Deixa eu ver o sinal. É o próprio céu e inferno, né? A Lei de Causa e Efeito, o livro que chegou à mão dele foi um livro com o Código Penal da Vida Futura. É um livro que vai direto ao ponto. E ele, como era muito... Essa parte do livro do Céu e Inferno é Nada a parte que mais me toca. O Código Penal das Vidas Futuras. E se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, é uma coisa impressionante. Não tem quem, né, abrace, né, esse espírito com uma forma muito forte. Ele é muito forte. Ele traz uma força para a gente que a gente sente isso muito claro, muito claro. Né? Em todas as nossas aflições, a gente lembra logo dele, por toda a sua trajetória, né? Que não é muito diferente da nossa trajetória, só que ele foi de uma forma bem mais contundente, né? Durante as suas reencarnações. E existiram outras reencarnações dele, como ranceniano, só que não são retratadas e contadas em nenhuma bibliografia, mas já nos informaram que ele teve outras reencarnações como ranceniano. Eu acho que só deu vontade, né, de quero mais, conhecer mais. Dá mesmo. Esse encontro dele com o Santo Agostinho, e o Santo Agostinho está na codificação. Não, e a gente que é apaixonada pela pergunta famosa 919, a gente sempre sente que o Santo Agostinho tem uma conexão com o autodescobrimento, com a psicologia transpessoal. Olha, que maravilha. Olha os livros. Vou procurar. Esse eu quero ver também, eu não conheço. Nossa. E tem o Flores de Outono também. Agora, para mim, o mais chocante é esse. Os outros têm a extraordinária vida de Jesus Gonçalves. Quando você lê a conversa dele com Aurélio Agostinho, é uma coisa impressionante. É impressionante. Né? Quando eu li isso, eu fiquei muito mexido. Muito mexido. Né? Que
ele fala a conversa dos dois, você fica chocada com as duas energias totalmente, né, contraditórias, né? E foi uma coisa impressionante. Aqui, ó. O encontro foi rápido e incisivo. Não poderia haver troca de Mas amabilidade olha que sequer de algo. tinha no Santo, ele devia compreender o alarico. Sim, ele hoje é o mentor de Aralico, né? E olha como o Agostinho trata ele. Augusto Guerreiro Alarico, comandante em chefe das bravas fileiras do povo visigodo. Olha como é que o Agostinho trata. Certo de Termina que de ler, que poderia... você estava lendo aquela poesia linda. Qual poesia? Não, poesia não. Você estava lendo aí uma página que a Márcia te Então, contou. é isso aqui. O encontro foi rápido e incisivo. Não poderia haver troca de amabilidades e sequer diálogo, pois as línguas que falavam eram diferentes. Uma, a do amor, a outra, a do ódio. Aí é que vem Augusto Guerreiro Alarico, Agostinho falando, comandante certo e em chefe, certo de que poderia contar com a compreensão e generosa paciência que exornam de tão nobre caráter, é que tomei por decisão dirigir-me ao teu acampamento, portanto inadiável e importante assunto de interesse da cidade de Roma. Agora, olha o Visigodo falando. Passe logo ao assunto que o traz aqui, miserável. Pois o tempo de que disponho não posso perder ante um inimigo do meu povo. Você, seu verme, deve ter perdido o juízo por tomar a resolução de vir aqui em nosso reduto. Fale, miserável, o que deseja? Oferecer-me ouro, prata, seda ou o quê? Pois fique sabendo que seu rei, Honório, não aceitou minhas propostas de negociação. Portanto, agora mesmo que tenha ele voltado atrás na sua decisão, meu povo já tomou a sua. Arrasar a cidade de Roma e mostrar a essa corja de imundos quem é o rei no mundo. Alarico. E por aí vai. São páginas e páginas da conversa entre os dois que você fica de boca aberta, né? Não vai dar Incrível para que ler tudo aqui. ele respeitou, apesar dele não acreditar, ele Sim. respeitou a solicitação de Santo Agostinho, né? E Agostinho se ajoelhou aos pés dele. Se ajoelhou, né? E se E arriscou, que né? Porque podia perder a vida ali. Ele foi muito corajoso, né? aqui é uma fala dele, do Visigodo. Mostra novamente Indulgência, esse livro. indulgência, clemência, perdão? Como podes rogar perdão à cidade que não me quis como seu general? E vem me dizer como devo agir nas batalhas? Quem és tu, ignóbil criatura, para atreveres a ditar normas a um general visigodo? Como ousas? Pois cala tua boca suja e não pronuncies mais uma baboseira sequer, se não quiseres ficar sem tua língua. Eu te ordeno que te vás e diga ao povo romano que espere para saber quem é Alarico, o general que não quiseram para seu exército. E se arrependerão, então, amargamente pelo desprezo que fui tratado. Olha o nível, né? Nossa, ousado, hein? É. Então, aqui conta toda a história, né, Foi esse o livro que a Amazonas Herpes me deu. E que eu fiz o mesmo movimento agora. Tirei aqui da minha estante. Eu tenho mais de 2.000 livros, vocês já viram aqui atrás, né? Eu tenho Sim. tanto livro que eu tenho aqui, tenho na sala, tenho no banheiro, tenho no quarto, tem livro para tudo quanto é canto aqui. Eu tenho mais de 2.000 livros em casa porque eu sou compulsivo. Estou em tratamento, viu, gente? Estou em tratamento. Que eu não consigo parar de ler. Eu leio 5, 6 livros Mas ao é um bom mesmo tempo. motivo. É Graças a porque Deus que a descansa no compulsão é outro. por livro. Não, e a compulsão é pelo livro. Podia ser comida, droga, É uma bebida, compulsão. sexo.
pelo É livro. boa, é positiva. É boa, eu só espero que não passe para outra, né? Fique com essa. Né? Então, eu tenho verdadeira paixão por livro, por estudo. Eu tenho livro aqui em tudo quanto é canto. Né? Somos Então, 3 aqui. apaixonados. Né? E filha Mas de é isso, bibliotecária eu gente. sou, né? Então, sempre fui rata dos livros de minha mãe. Elas tinham uma biblioteca enorme. Gente, eu preciso descansar, porque amanhã de manhã eu tenho trabalho. Vamos. Né? Tem Tá, mais Amanhã eu querida. trabalho, perguntas, né? eu trabalho com a Vamos. comunidade. Está fazendo uma pergunta. Em algum livro desse tem o texto da fala dele como Jesus ao voltar a falar? Como assim? Como Jesus ou como Jesus? Né? Eu não Jesus, entendi. quando ele Não fez entendi. eu entendi aqui que foi depois que foi Ela quer montado, foi saber, construída ela quer as saber cordas se tem a vocais. palestra. Ela É. quer saber se tem a palestra. Não, não tem. Isso naquela época não tinha gravador, né? Não tinha celular, não tinha nada, então nada era gravado, né? Se perdia Eu tudo. acho que a maioria das perguntas você já respondeu. Né? A primeira é Pelo de que você Klaus falou, Schumacher Freitas, Paquetá, Brusque, Santa Catarina. O nosso Jesus Gonçalves teve outras reencarnações em personagens que fazem parte da história do mundo? Quais e Alarico onde? Richelieu. Saberia dizer, isso aqui é para Márcia, se a Joana e Jesus também tiveram reencarnação juntos de alguma forma? Conceição de Maria, Dona Carlota, Santa Cruz do Sul. Que eu saiba, falando de Eu Jesus, só, que eu eu saiba, só não. imagino. Eu só imagino que o Divaldo é muito próximo de Joana, muito próximo do Richelieu, mas com certeza da parte espiritual eles O podem Bira ter conhece contato, também. né? A primeira vez que o espírito de Jesus Gonçalves apareceu para Divaldo Pereira Franco, ele estava num pequeno bote, no barquinho, nos fundos da casa dele, que era um casebre, era humilde, né? Ele era muito novo, né? Um rapazinho ainda, e ele está sentado nesse barco e aparece um espírito ranceniano, todas as marcas, né? De Hanseníase, com vários buracos, ele vendo isso, né? E ele ficou com medo, ele se assustou. Né? O que é isso? Ele era rapaz, não tinha ainda o conhecimento que ele tem hoje. E quando ele começou a ficar com medo, as chagas de Jesus começaram a virar luz. Aí ele falou que era Jesus Gonçalves. E outra passagem também, Jesus Gonçalves não conseguiu conhecer Chico Xavier. Não conheceram os dois se encontrarem, não deu, não, era do mesmo tempo, né? Teve um tempo que os dois estavam reencarnados. E ele não conseguiu encontrar o Chico Xavier. Mas quando Jesus desencarnou, Chico Xavier fez a psicografia das poesias dele, de algumas, né? Que são lindas, lindas mesmo. São mesmo. Eu conheci só poucas, essas que Maravilha. você leu. Olha, tem a Isabel também, de Vitória da Conquista, e pergunta: na personalidade de Jesus Gonçalves, quais as virtudes mais marcantes? Já foi dito, né? De Jesus Gonçalves, para mim, é determinação, né? Muita determinação, organização, disciplina. Isso é que fez com que ele transformasse os leprosários e conseguisse que os de fora olhassem o leprosário de uma outra forma. Porque era impressionante, eu estive lá e eles me contaram como é que era a visita antes, né, de Jesus Gonçalves fazer esse movimento. Você ficava a metros de distância do seu parente, né, e você só podia falar e gritar, porque a pessoa não via de lá. Você não chegava perto dele, era uma distância muito grande dos jansenianos. E Jesus Gonçalves conseguiu abrir os portões dos leprosários. Quando eu comecei a trabalhar em Curupaiti,
aqui na cidade dos leprosários, aqui no Rio de Janeiro, que eu fui convidado a ir lá, né? Eu fiquei impressionado. Olha como é que as coisas acontecem, né? Eu entrei no leprosário, eu não trabalhei, isso tem uns 35 anos. Eu não trabalhava nada com doutrina espírita, eu não sabia nada de espiritismo. Um amigo meu, no meu trabalho, chegou para mim e falou: "Você é médium." Eu pensei que ele estivesse me xingando. Eu não sabia o que era isso, né? Procura uma casa espírita. E eu procurei uma casa espírita e fui. E fiquei impressionado com aquela energia, tão impressionado que também nunca tinha acontecido comigo. Eu saí do corpo e comecei a me ver lá de cima, aos prantos lá embaixo, enquanto a palestrante fazia a palestra. E aí eu comecei a procurar uma casa espírita perto de mim, porque essa era muito distante. E encontrei uma casa espírita que estava começando, tinha um ano, na Barra da Tijuca. E eu comecei a trabalhar, a mediunidade, eu comecei a trabalhar em tudo. Eu dava passo, eu trabalhava na mesa de desobsessão, eu psicofonava, eu psicografava, eu trabalhava em tudo. A coisa era tão forte em mim que eu comecei a fazer isso. Mas lá no leprosário, antes dessa fase, eu entrei no leprosário, eu me senti em casa. Eu sentava na mesa deles, e nessa época eram pavilhões e pavilhões e pavilhões. Hoje não tem mais, acabou isso. Eram vários pavilhões, e a gente ia a todos os pavilhões para dar passe. Eram centenas de rancenianos. Tinha até o presídio dos rancenianos, daqueles mais, né, enfurecidos. E eu ia de cama em cama, de pavilhão em pavilhão, para falar o evangelho e dar o passe. Eu nunca tinha dado passe na minha vida. E o magnetismo era tanto que a minha mão parecia que ia sair do pulso. Eu não conseguia parar a mão. Eu não consigo fazer. Era de uma velocidade impressionante. E eu ficava apavorado com aquilo, porque eu não entendia nada, não sabia nada. Foi tudo fenômeno acontecendo um atrás do outro. Até que eu conheci Amazonas Ecos e me apaixonei. Ele morava com uma menina que praticamente adotou, né? Ela adotou ele, né? Morava lá, e eu volta e meia ia para casa dele, ia lá para ficar com ele. Eu tinha uma necessidade muito grande de ficar com ele, e tinha dias que ele mandava dizer para ela que ele não estava, que eu já estava enchendo a paciência dele, né? E aí eu ficava lá e conversava, e tomava café do copo, e abraçava, mexia nas feridas dele, e por aí vai. Ele ia lá no centro, conversar. Então, eu para mim... e outra coisa que a gente também detectou no centro: 80% das pessoas que trabalham no centro têm problema de pele. Erispelas, várias. Se eu tomar sol, eu fico roxo, arde e coça. Eu não vou à praia, não posso ir à praia. Já aconteceu 2 vezes comigo, e uma vez eu quase tomei veneno, que é uma coisa horrível. Você arder e coçar ao mesmo tempo. Nunca mais fui à praia. Isso porque eu fui à praia e tomei sol, bastante sol, né? Então hoje eu saio da rua quando o sol é forte, tenho que sair, aí eu me fecho, levo um pano, porque senão arde, coça. E 80% das pessoas têm problema de pele. Olha só a coisa. Como é que ele É conseguiu... reunião das pessoas, né? Que foram da época bárbara lá, né? que vem acompanhando Vem ele de alguma acompanhando. forma, né? Porque ele também já foi racineando outros tempos, né? Então, ele vai pegando essas pessoas a quem ele fez muito mal, né? E vai, de alguma forma, direcionando para o caminho do bem, né? Então, é uma história Uma que realmente... regeneração coletiva. É Amazonas Ecos, aí, Amazonas Ecos. É esse aí. Também faz poesias que é impressionante. As poesias dele. E ele tem uma voz que é um trombone, que vibra e ecoa em tudo quanto é lugar. E aí eu tive contato com isso. E eu tive um negócio aqui que eu pensei que fosse terra cenízea. Eu fiz biópsia, mas não era. Tomou conta do meu braço.
né? Então, é coisas que a gente vai somando 2 mais 2 e vai vendo que o resultado é 4, né? A gente vai, é um reencontro. Então, a gente vai, o poeta do amor, Amazonas Erpes, é esse aí. Também tem um livrinho dele, de poesias. Ok, meus amores, daqui a pouco eu vou cair E aqui Carla, de sono. acabou as perguntas? Acabou as Deixa eu perguntas? ver. Acho Se que acabou só as tem mais perguntas, uma. vamos Peraí, tem mais orar. uma só. Rapidinho. Mais uma Oh, só. Jesus. Peraí. A Pira tá última, de cansada. Jeremias Barreto, de São Paulo. Ouvi que Agostinho de Hipona teve um encontro com Jesus na personalidade de Alarico. Foi 1 ou 2. Ah, já foi. Já Né? foi. Falou na palestra. Só isso. E o interessante também é que quando Alarico ele invadiu Roma, conseguiu o que ele queria e partiu para a África, só para também dominar a África. Só que nesse caminho ele desencarnou. E quando ele desencarnou, os seus soldados desviaram um riacho e enterraram ele. Ninguém nunca encontrou esse corpo. Ele desencarna, volta de novo, e sabe qual era o nome dele quando ele volta? Alarico. Alarico II. Só que já abrandou. Fazia a mesma coisa que o Alarico I, como Alarico I, mas de mais suave. Não matava, né, coisa, e morreu bem mais cedo do que o Alarico I. É toda uma trajetória, né? É muito incrível isso. E a gente pensar que a nossa vida é isso. É assim. Que nem que a gente está mesmo. aqui, que a nossa grande proposta é o melhoramento de nós mesmos. Nós não precisamos ir para um circo para ser Marte. A grande luta agora é o ego, são nossas sombras. Então, querido, muito obrigada. A gente está sem palavras para te agradecer. Eu que O teu agradeço. tempo, o teu carinho. E quando vocês Agradecer a quiserem, Carla, fique à ao vontade. Tavares. Né? A gente está aí. Agradeço Sim, muito, com certeza, muito para linda a outros história. temas. Estaremos sempre de portas abertas. Quando precisar, é só avisar. Sabe o que eu faço aqui nas casas espíritas? Eu falo para eles, olha só, se o palestrante for faltar, me chama que eu vou. Então, é para mim. Entendeu? Então, quanto mais eu repetir isso para mim, melhor. Né? Então, quando precisar, se eu puder, com certeza, estarei aqui a postos. Tá ok? Ok, Obrigada. querido. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, abrir a boca da alma, com carinho, com amor, com emoção, pensar em Jesus, nosso Rabi, nosso amigo de todas as horas. Depois dessa lição do sentido, do porquê das aflições, as aflições que eu vivo, que tu vives, que ele vive, que ela vive, tudo caminha para o bem, tudo é por amor, tudo vai como um riacho, buscando Deus, querendo Deus, sentindo Deus, com o coração em júbilo e ao mesmo tempo velando, pensando nos tristes do mundo, nas mães sofredoras, nas pessoas enlutadas, naquela que neste ó Senhor da bondade, do amor, ainda que eu falasse a língua dos homens se não tivesse amor, o amor cura a multidão de pecados, o meu pecado de hoje, de ontem, do passado, distante de hoje, pensando, sentindo, nunca é tarde para melhorarmos, nunca é tarde para entendermos de onde vêm as nossas aflições. O amor cura, o amor perdoa,
O amor aceita, o amor nada pede, o amor tudo sofre, o amor é benigno, o amor, o amor. O amor é aquele vento que sopra e leva a mágoa, leva o ressentimento, o ódio, o amor por uma criança, o amor por um familiar. Vamos dar as mãos e imaginar um mundo melhor, sem dor, sem aflição, sem angústia, só perdão. Ó Senhor amado, novamente pensando nos hospitais, nos asilos, nos idosos abandonados, nos moradores de rua, nas crianças carentes, sem comida, sem chão. Ninguém está abandonado. Tu estás onde tem um irmão. Hoje, dia 9 de março, com o coração em agradecimento ao Ubirajara Frontan de Oliveira, terminamos nossa live de hoje. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, queridos amigos. Muito obrigada, Estação da Luz Tavares. Se conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Se conosco. Se conosco.